Você já tomou uma decisão que parecia inofensiva no momento, mas que, com o tempo, se mostrou destrutiva? Talvez uma escolha que parecia pequena, mas que acabou alterando o curso da sua vida de maneiras que você nunca imaginou? A vida nos apresenta inúmeras decisões diariamente. Algumas parecem tão simples que nem paramos para pensar nelas. Outras nos atraem com a promessa de prazer, liberdade e satisfação imediata. Mas o que acontece quando essa promessa é uma ilusão? O pecado sexual é uma dessas escolhas. No começo, ele parece algo inofensivo, até mesmo natural. Ele se disfarça como amor, prazer ou simples diversão. Mas a verdade é que ele tem um efeito muito mais profundo do que conseguimos perceber de imediato. Ele molda nossa mente, corrói nossa identidade e afeta nossos relacionamentos de maneiras silenciosas, mas implacáveis. O grande perigo está justamente no fato de que seus efeitos não são imediatos. Você se entrega ao desejo hoje e acredita que nada mudou. Mas pouco a pouco, algo dentro de você começa a se transformar. A culpa aparece, a vergonha cresce, a pureza que antes existia se dissolve. Os relacionamentos perdem a profundidade. E quando você finalmente percebe o que aconteceu, muitas vezes já é tarde demais para voltar atrás sem cicatrizes. Quantas pessoas já tiveram sua autoestima destruída, seus casamentos arruinados e seus corações quebrados porque não entenderam as consequências do pecado sexual? Quantas vidas foram marcadas por arrependimento por causa de escolhas feitas no calor do momento? Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você já tenha sentido o peso de uma escolha errada, mas ainda não saiba como sair dessa situação. Ou talvez você nunca tenha parado para pensar nas consequências de seguir esse caminho. Seja qual for o seu caso, hoje vamos falar sobre essa realidade de um jeito profundo e verdadeiro. Vamos desmontar as mentiras, desafiar as crenças que nos foram vendidas e enxergar o que realmente está em jogo. Você está pronto para enxergar a verdade antes que seja tarde demais? Vivemos em uma cultura que nos ensina que o sexo é apenas um ato físico, uma necessidade biológica como comer ou dormir. Desde cedo, somos bombardeados com a ideia de que buscar prazer é natural e que qualquer limitação nesse sentido é antiquada ou repressiva. As redes sociais, os filmes, a música e até mesmo as conversas entre amigos reforçam uma mensagem: se te faz feliz, faça. Mas será que essa é toda a verdade? Ou será que estamos apenas repetindo algo sem realmente questionar suas consequências? Pense nisso. Se o pecado sexual fosse algo tão inofensivo, por que tantas pessoas carregam cicatrizes emocionais profundas por causa dele? Se fosse apenas físico, por que a traição dói tanto? Por que o abuso sexual destrói identidades? Por que a pornografia gera vícios que destroem famílias? A verdade é que o sexo nunca foi apenas físico. Ele envolve sua mente, suas emoções e até mesmo sua alma. Cada vez que nos entregamos a ele de forma irresponsável, estamos permitindo que algo muito mais profundo seja afetado. A sociedade nos diz que a liberdade sexual nos torna mais felizes, mais empoderados, mais realizados. Mas, se isso fosse verdade, por que vemos um aumento nos índices de depressão, ansiedade e suicídio, especialmente entre aqueles que adotam um estilo de vida sem limites? Por que tantas pessoas se sentem vazias depois de uma noite de prazer momentâneo? A grande mentira que nos vendem é que podemos brincar com o fogo sem nos queimar, que podemos viver sem regras e ainda assim evitar as consequências. Mas a realidade é diferente. Toda escolha tem um preço. E quando falamos de algo tão poderoso quanto a sexualidade, esse preço pode ser muito maior do que estamos dispostos a pagar. O pecado sexual promete liberdade, mas entrega escravidão. Ele promete prazer, mas traz culpa. Ele promete conexão, mas gera solidão.
Talvez você nunca tenha pensado nisso antes. Talvez tenha acreditado que tudo isso era exagero, que essas regras só servem para impedir sua felicidade. Mas e se, na verdade, elas existirem para protegê-lo? E se a verdadeira liberdade não estiver em fazer o que quiser, mas em fazer aquilo que realmente te faz bem a longo prazo? Hoje é o momento de olhar para essa questão de um novo ângulo, de deixar de lado o que nos ensinaram e buscar a verdade, por mais difícil que ela seja, porque a verdade liberta. Mas primeiro, ela pode incomodar. Agora que você já percebeu que o pecado sexual tem efeitos muito mais profundos do que nos dizem, vamos falar sobre as consequências reais. Porque, no fim das contas, não se trata apenas de uma teoria moral ou religiosa. Trata-se de algo que impacta sua vida de maneiras que talvez você nem tenha percebido. Talvez você já tenha passado por isso. No começo parecia inofensivo, uma pequena curiosidade, um desejo momentâneo, uma decisão impulsiva. Você se entregou ao prazer do momento e no dia seguinte a vida continuou normalmente. Mas pouco a pouco, algo dentro de você começou a mudar. A pornografia, por exemplo, é um dos maiores destruidores silenciosos da nossa geração. Ela promete satisfação instantânea, mas o que realmente faz é distorcer a forma como você vê o sexo, os relacionamentos e até a si mesmo. Você começa a sentir que nada nunca é suficiente. As imagens e vídeos que antes eram excitantes já não têm o mesmo efeito, e então você busca algo mais intenso, mais extremo. Sem perceber, você se torna prisioneiro de algo que parecia apenas um passatempo inofensivo. A promiscuidade segue o mesmo padrão. O primeiro erro parece pequeno, o segundo é mais fácil de justificar, o terceiro já se torna um hábito. E quando você percebe, já não se lembra mais de como era sentir-se emocionalmente conectado a alguém de verdade. As relações passam a ser superficiais. O prazer se torna um fim em si mesmo, mas nunca realmente satisfaz. E o que dizer das traições? Quantos casamentos foram destruídos porque alguém acreditou que um momento de prazer era mais importante do que uma vida inteira de compromisso? Quantas pessoas foram marcadas pela dor da infidelidade, pela sensação de não serem suficientes, pelo trauma de terem sido trocadas por algo passageiro? O pecado sexual também afeta a forma como você se vê. Talvez você tenha se entregado a alguém achando que isso lhe daria valor, mas agora sente que perdeu uma parte de si. Talvez tenha pensado que seria apenas uma aventura, mas agora carrega cicatrizes que não desaparecem. A vergonha se instala e você começa a se perguntar se algum dia será realmente digno de amor. E a pior parte, muitos percebem tudo isso tarde demais, quando a dor já se instalou, quando o casamento já foi destruído, quando a dependência já se formou, quando a alma já está marcada por um vazio que parece impossível de preencher. O pecado sexual não destrói sua vida de uma só vez. Ele age aos poucos, corroendo sua paz, seus relacionamentos, sua identidade. Ele se disfarça de liberdade, mas no final sempre cobra um preço. Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. Existe um caminho para sair dessa prisão. Existe uma forma de restaurar o que foi perdido. E é sobre isso que vamos falar agora. O pecado sexual não é apenas uma questão moral ou religiosa. Ele afeta sua mente, suas emoções, seus relacionamentos e até sua espiritualidade de maneiras profundas. Mas por quê? O que há por trás dessa realidade que muitas vezes ignoramos? A primeira verdade que precisamos entender é que o sexo foi criado para ser algo poderoso e sagrado. Ele não é um simples ato físico, mas um vínculo que conecta duas pessoas em um nível emocional e espiritual profundo. Essa conexão foi projetada para acontecer dentro de um compromisso seguro, onde ambos se entregam por inteiro, sem medo de serem descartados ou feridos. Mas quando esse vínculo é quebrado, quando o sexo é banalizado e tratado como um simples passatempo, ele começa a causar danos que vão além do que podemos ver.
Na psicologia, já se sabe que o sexo libera substâncias químicas no cérebro, como a ocitocina e a dopamina, que fortalecem os laços emocionais e criam uma sensação de prazer e apego. Quando nos entregamos a várias experiências sexuais sem compromisso, estamos, na verdade, condicionando nosso cérebro a não criar conexões profundas e duradouras. Isso leva a um ciclo de insatisfação constante, onde buscamos cada vez mais prazer, mas nunca encontramos realização de verdade. Na perspectiva espiritual, a Bíblia nos ensina que o pecado sexual não é como qualquer outro pecado. Em 1 Coríntios 6:18 está escrito: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Isso significa que esse tipo de pecado causa um impacto interno, afetando nossa própria essência e identidade. E não é difícil perceber isso, basta olhar para o mundo ao nosso redor. Quantas pessoas carregam traumas, inseguranças e arrependimentos por escolhas sexuais do passado? Quantas famílias foram destruídas por causa da infidelidade? Quantos jovens cresceram acreditando que sexo sem compromisso era liberdade, apenas para se encontrarem presos em um ciclo de solidão e vazio? A verdade é que o pecado sexual é destrutivo porque ele ataca algo essencial dentro de nós. Ele nos faz enxergar os outros como objetos de prazer, em vez de pessoas com valor. Ele nos ensina que o compromisso é opcional, quando na realidade é a base de qualquer relacionamento saudável. Ele nos faz acreditar que podemos viver sem consequências, quando na verdade cada escolha sexual deixa uma marca em nossa alma. Mas aqui está a boa notícia. Não importa onde você esteja hoje, sempre há um caminho de volta. Sempre há um jeito de restaurar o que foi perdido. Deus não quer que você viva preso ao passado ou carregando culpa pelo resto da vida. Pelo contrário, Ele oferece um caminho de redenção, cura e renovação. O primeiro passo para essa transformação é reconhecer a verdade. E agora que você a conhece, a pergunta é: o que você vai fazer com ela? Talvez, ao longo desse vídeo, você tenha percebido que algumas dessas palavras falam diretamente com você. Talvez você esteja carregando o peso de escolhas do passado, sentindo-se preso a um ciclo que parece impossível de quebrar. Ou talvez você tenha vivido na ilusão de que o pecado sexual não traz consequências, mas agora está começando a enxergar a realidade. Eu quero que você saiba algo muito importante. Você não está sozinho. O que quer que tenha acontecido na sua vida, independentemente das decisões que você tomou, há esperança. Seu passado não define quem você é. Seus erros não determinam seu destino. A culpa pode estar gritando dentro de você, tentando convencê-lo de que não há mais saída, de que você já foi longe demais. Mas essa é a maior mentira que você pode acreditar. Sempre há um caminho de volta. A vergonha pode fazer você pensar que ninguém entenderia, que ninguém poderia amar você de verdade depois do que aconteceu. Mas a verdade é que Deus conhece cada parte da sua história e Ele ainda olha para você com amor e compaixão. Talvez você tenha perdido algo ao longo desse caminho, sua pureza, sua paz, sua capacidade de confiar. Mas eu quero que você saiba que Deus é especialista em restaurar o que foi quebrado. Ele pode reconstruir sua identidade, renovar sua mente e curar seu coração. Em Joel 2:25, há uma promessa poderosa: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Isso significa que mesmo que o pecado tenha roubado parte da sua vida, Deus pode devolver o que foi perdido. Ele pode transformar dor em propósito, vergonha em testemunho, cicatrizes em força. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu posso recomeçar? Tudo começa com uma decisão. A decisão de não mais ignorar a verdade.
A decisão de buscar ajuda, de se afastar do que te prende, de se aproximar de Deus, não é fácil. O pecado sexual tem um poder viciante e sair desse ciclo exige coragem e compromisso. Mas a boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinho. Deus está pronto para caminhar ao seu lado, fortalecendo você a cada passo. E mais do que isso, existem pessoas que podem te ajudar. Você pode buscar apoio, pode encontrar mentores, pode se conectar com aqueles que já passaram pelo mesmo caminho e foram libertos. O primeiro passo é entender que você não nasceu para viver aprisionado. Você foi criado para algo maior, para experimentar o amor verdadeiro, a paz que não se abala, a liberdade que vem de uma vida alinhada com o propósito de Deus. E essa liberdade começa hoje. Se você decidir dar esse passo, uma nova história pode começar agora. Agora você sabe a verdade. O pecado sexual não é algo inofensivo. Ele tem consequências que podem afetar profundamente sua vida, seus relacionamentos e sua identidade. Mas você também sabe que há esperança. Você não está preso ao seu passado. Você não precisa continuar vivendo esse ciclo. Existe um caminho de restauração. Mas aqui está algo que você precisa entender. A mudança não acontece sozinha. Saber a verdade não é suficiente. É preciso agir. E essa decisão está agora em suas mãos. Então, o que você vai fazer com tudo o que ouviu até aqui? Você pode ignorar essa mensagem e seguir vivendo como antes. Mas que se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que precisa mudar. Talvez você já tenha sentido as consequências desse pecado na sua própria vida. Talvez já tenha experimentado o vazio, a culpa, o arrependimento. Se esse é o seu caso, então essa é a sua chance de dar um novo passo. E qual é esse passo? Reconheça o problema. O primeiro passo para a mudança é admitir que há algo errado. Se você tem vivido preso ao pecado sexual, seja através da pornografia, promiscuidade ou relacionamentos destrutivos, reconheça isso. Não tente justificar ou minimizar. Encare a verdade. Busque perdão e restauração. Deus não está aqui para te condenar, mas para te restaurar. Em 1 João 1:9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode falar com Deus agora mesmo, com um coração sincero e pedir para que Ele te limpe e te fortaleça. Corte as fontes de tentação. Se você realmente quer mudar, precisa estar disposto a se afastar do que te leva ao erro. Isso pode significar deletar certos aplicativos, parar de seguir algumas pessoas nas redes sociais, evitar certos ambientes ou até se afastar de amizades que te arrastam para esse ciclo. Busque ajuda e apoio. Você não precisa lutar sozinho. Há pessoas que já passaram pelo que você está passando e podem te ajudar. Isso pode ser um mentor, um grupo de apoio, um pastor ou um amigo de confiança. O pecado cresce no silêncio, mas perde força quando trazemos a verdade à luz. Construa um novo estilo de vida. A verdadeira liberdade não é apenas fugir do pecado, mas preencher sua vida com coisas que te fortalecem. Invista no seu relacionamento com Deus. Crie hábitos saudáveis. Ocupe sua mente com o que te edifica. Quanto mais você se encher daquilo que realmente te faz bem, menos espaço haverá para o que te destrói. Agora, eu quero te desafiar a tomar uma atitude. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Faça algo hoje. Se quiser, escreva nos comentários do vídeo: eu escolho a liberdade. Isso pode ser um passo simbólico para você declarar essa decisão. Compartilhe essa mensagem com alguém que pode estar precisando ouvi-la. E, acima de tudo, dê o primeiro passo para a mudança real. O pecado sexual destrói, mas você não precisa ser destruído. A escolha está em suas mãos. Muito obrigado por ter participado desta reflexão conosco. Antes de encerrar, gostaria de pedir que você compartilhe nos comentários deste vídeo qual foi a sua experiência e o que você aprendeu com o tema de hoje.
Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para continuar acompanhando nossas orações e reflexões. Na tela final, você verá 2 vídeos sugeridos que selecionamos com carinho para você. Escolha um deles para continuar sua jornada espiritual. Não se esqueça de voltar amanhã para mais um momento de comunhão com Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.